O surgimento da comunidade TV Canção Nova. O chamado e os primeiros passos. Na imensidão do céu estrelado, um jovem sacerdote contemplava o silêncio da noite. O vento sussurrava entre as árvores, mas dentro dele, a voz era ensurdecedora. Algo queimava no peito de Monsenhor Jonas Habib, um anseio que não lhe dava descanso. Ele via uma juventude sedenta, perdida entre os ruídos do mundo, e sentia que precisava fazer algo. Mas o que e como? Os anos 1970 no Brasil eram um turbilhão. O país fervilhava entre mudanças políticas e culturais, e as igrejas já não pareciam bastar para alcançar tantos corações inquietos. Monsenhor Jonas percebia isso. Ele não queria apenas pregar sermões ou repetir fórmulas desgastadas. Queria um cristianismo vivo, pulsante, que falasse a língua do povo. Foi então que conheceu a renovação carismática católica, e aquilo caiu como um raio. Ali estava a resposta, uma forma de evangelizar que ia além dos bancos da igreja, que tocava as pessoas onde elas estavam, que fazia a fé vibrar como nunca antes. Mas como transformar essa inspiração em algo concreto? A resposta veio de forma inesperada. Durante um retiro espiritual, ele se viu diante de um desafio: reunir jovens e formá-los para uma missão maior. E assim começou. No início, eram apenas alguns, sentados no chão, ouvindo atentamente cada palavra. Mas havia algo diferente naquela experiência. Não era apenas uma pregação, era um chamado, um convite para algo muito maior. Eles começaram a se organizar, a viver juntos, a partilhar tudo: tempo, sonhos, dificuldades. Não havia luxo, não havia certezas, apenas uma confiança absoluta. Se era obra de Deus, Ele proveria. O pequeno grupo crescia, e com ele, a necessidade de expandir sua missão. Afinal, o que era feito ali não podia ficar restrito àquelas poucas vozes. O sol mal despontava no horizonte quando os primeiros sons da manhã tomavam conta do pequeno sítio em Queluz, São Paulo. A fé ardia, a missão tomava forma, mas faltava um meio para alcançar mais pessoas. Como levar aquela mensagem para além daquelas paredes? Como fazer a evangelização ecoar em lugares onde os pés não podiam alcançar? A fundação da comunidade Canção Nova. O aroma do café misturava-se ao orvalho fresco, enquanto um grupo de jovens se preparava para mais um dia de missão. Não havia luxo, nem conforto, apenas um propósito tão forte quanto as raízes das árvores ao redor: viver o evangelho de forma radical. Era 1978, e Monsenhor Jonas Habib sabia que aquele era apenas o começo. A comunidade que nascia ali era pequena, mas carregava algo imenso dentro de si. Eles haviam deixado para trás a segurança do mundo exterior, famílias, carreiras, planos, e agora partilhavam tudo: a comida, os desafios, os sonhos e a fé. Viviam da providência, confiando que Deus proveria o necessário. E Ele provia. Um saco de arroz que chegava no momento certo, um pacote de feijão deixado anonimamente na porta, um pedaço de pão partilhado entre muitos. A fome nunca os venceu, porque o que os sustentava ia além do alimento físico. Mas, ainda assim, a pergunta pairava no ar: como alcançar mais pessoas? Como fazer aquela chama ultrapassar os limites daquela comunidade simples? Eles começaram com encontros e retiros, onde a palavra de Deus era transmitida com fervor. Jovens chegavam, encantavam-se, ficavam. O pequeno grupo crescia, e logo a casa tornou-se pequena demais para conter tantos corações incendiados. Era preciso expandir, encontrar uma nova forma de levar a mensagem adiante. Foi então que a resposta começou a surgir de um jeito inesperado. Entre um violão dedilhado no fim da tarde e vozes que entoavam louvores, uma ideia começou a tomar forma. E se, em vez de apenas reunir as pessoas fisicamente, eles usassem um meio para chegar até elas, onde quer que estivessem? Afinal, o mundo estava cheio de vozes: rádios, jornais, televisão, e cada uma delas disputava a atenção. Mas e se a Canção Nova também tivesse uma voz? Uma que pudesse atravessar distâncias, penetrar lares e corações? A entrada no mundo da comunicação. O silêncio da madrugada era interrompido apenas pelo barulho do vento entre as árvores. No pequeno sítio da Canção Nova, alguns ainda dormiam, mas Monsenhor Jonas Habib já estava de pé. Ele andava de um lado para o outro, refletindo. Era preciso falar mais alto. O que acontecia ali não podia ficar restrito às paredes da comunidade. Mas como romper essa barreira? Então, veio a epifania.
O rádio. Sim, aquele aparelho simples, presente em tantas casas, nos cantos mais remotos do Brasil. Onde os pés não chegavam, as ondas sonoras poderiam chegar. Era um meio poderoso, acessível, capaz de atravessar distâncias sem precisar de grandes estruturas. Mas havia um detalhe: eles não tinham uma rádio, nem equipamentos, nem dinheiro, só um sonho e muita fé. Começou com gravações simples, feitas com os poucos recursos disponíveis. As vozes que ecoavam nos encontros agora ganhavam um novo formato. As mensagens eram transmitidas por emissoras parceiras, chegando a ouvidos que jamais pisaram na Canção Nova. E então, algo surpreendente aconteceu. As pessoas começaram a responder. Cartas chegavam de todos os cantos, testemunhando como aquela programação transformava vidas. Aos poucos, o impossível se tornava real. A Canção Nova conquistava sua própria emissora de rádio. Não foi fácil. Cada equipamento, cada antena, cada transmissão exigia sacrifício. Mas quando a primeira transmissão própria foi ao ar, era como se um novo mundo se abrisse. A evangelização agora tinha um meio poderoso para alcançar multidões. Só que o mundo estava mudando. As vozes no rádio eram fortes, mas outra presença começava a dominar os lares brasileiros. A tela brilhante, que hipnotizava multidões, ditava tendências e moldava opiniões. A televisão. E se a Canção Nova pudesse entrar nesse universo também? O nascimento da transmissão vertical Canção Nova. O rádio já levava a mensagem longe, mas algo inquietava Monsenhor Jonas Habib. As palavras voavam, mas e as imagens? O mundo estava se tornando cada vez mais visual. As famílias se reuniam diante da televisão, e era ali que os corações estavam sendo conquistados para o bem ou para o mal. Se a Canção Nova queria evangelizar, precisava entrar nessa nova arena. Mas como? Ter uma emissora de televisão não era como montar uma rádio. Os custos eram exorbitantes, a tecnologia complexa, e os canais já estavam ocupados por gigantes da comunicação. Para muitos, era um sonho impossível. Para Monsenhor Jonas, era um chamado. O primeiro passo foi dado com transmissões simples, equipamentos improvisados, uma equipe que aprendia na prática e muita criatividade para driblar as limitações. No começo, poucos assistiam. A imagem falhava, o sinal era instável, mas nada disso importava. Cada pequena conquista era uma vitória. E então, o inesperado aconteceu. Pessoas começaram a se unir à missão. Doações chegavam, voluntários ofereciam seu talento, e a estrutura da transmissão vertical Canção Nova foi crescendo. O que antes parecia impossível se tornava realidade. Em 1989, a emissora foi oficialmente inaugurada. A tela se acendia, a programação ganhava corpo, e a evangelização tomava um novo formato. Mas a missão estava longe de acabar. A tecnologia continuava evoluindo, e se a Canção Nova pudesse ir além das antenas e alcançar o mundo todo, sem barreiras? Expansão e novos meios de evangelização. As câmeras estavam ligadas, os microfones captavam cada palavra, e a transmissão vertical Canção Nova já era uma realidade. O que começou com transmissões tímidas, cheias de desafios técnicos, agora chegava a milhares de lares. Mas Monsenhor Jonas Habib sabia que o mundo não parava. A evangelização precisava acompanhar o ritmo da modernidade. Os anos passaram e, com eles, a televisão se tornou apenas um dos muitos meios de comunicação. A internet surgiu como um novo território, sem fronteiras, sem limites, onde qualquer pessoa, em qualquer canto do planeta, poderia ser alcançada com um clique. E a Canção Nova não hesitou, entrou de cabeça nesse novo desafio. Sites, transmissões ao vivo, redes sociais, o evangelho agora fluía por telas de computadores celulares, alcançando uma nova geração. Os tempos mudavam, mas a missão permanecia: tocar corações e transformar vidas. Hoje, a Canção Nova é mais do que uma comunidade, uma rádio ou uma emissora de transmissão vertical. É um movimento vivo, pulsante, que se reinventa sem perder sua essência. Do pequeno sítio em Queluz aos lares de milhões de pessoas pelo mundo, a chama acesa nos anos 1970 nunca se apagou. Ela apenas encontrou novos caminhos para brilhar. E aí, gostaram do vídeo? Deixe nos comentários sugestões para próximos vídeos. Obrigado por assistir.